Lucas capítulo 9, versículo 1 em diante. Nós vamos fazer a leitura. E convocando seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios para curar enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 túnicas. E em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Até aqui, até o 6. Obrigado. Vamos orar? Santíssimo Deus, nós temos o privilégio, Pai, de podermos ter a Tua palavra. Nós somos conscientes, ó Pai, de tantas bênçãos que o Senhor tem nos favorecido. Vivemos e nascemos em um país que temos liberdade religiosa, e isso o Senhor nos privilegia de uma forma extraordinária. Pedimos a Tua graça, Espírito Santo de Deus, sobre a vida de cada um dos Teus filhos e filhas que aqui estão, e sobre a minha vida, para que eu possa, Senhor, desempenhar esse papel de trazer a Tua palavra de conformidade com a necessidade de cada um, e para honrar o Teu nome, o nome bendito, o nome soberano daquele que vive e reina para sempre, o nome magnífico de Jesus. Amém. Nós fizemos a leitura em Lucas, Evangelho de Lucas. Lucas destaca esse episódio onde o Senhor Jesus ele convoca os seus discípulos e os manda aos pares. Jesus dá a eles algo que nenhum homem pode dar. Na história da humanidade, muitos líderes surgiram, muitos reinos se levantaram, homens de várias nacionalidades, e todos os quaisquer líderes que formam seu pelotão, seja um general, seja quem quer que esteja na linha de fogo, sempre as pessoas, elas recebem uma formação. Os soldados, nos tempos modernos, eles são treinados. Os Estados Unidos têm um corpo de fuzileiros. Os fuzileiros são militares treinados ao extremo. Inicia um grupo muito grande de fuzileiros e durante o treinamento a grande maioria deles vai desistindo. São poucos os que chegam a se tornarem realmente fuzileiros nos Estados Unidos. São homens que são provados em várias artes, têm treinamento em muitas armas, recebem um treinamento muito poderoso. Porém, por mais que esses homens recebam treinamento, nenhum general, nenhum homem natural pode chegar e dizer para esses militares: receba o poder, eu vos dou poder, e aonde quer que vocês entrarem, os inimigos vão cair quando estiverem diante de vocês. Nenhum homem aqui na terra tem isso, e nenhum homem pode fazer coisa dessa forma. Jesus chamou homens e treinou esses homens. Jesus chamou pescadores. Ele não chamou para si filósofos, ele não chamou para si estrategistas, ele não chamou mestres, homens letrados, mas ele chamou pescadores, homens simples, homens do povo. E a esses homens o Senhor Jesus os conduziu. Jesus, o mestre dos mestres, conduziu homens bem simples, e chegou ao ponto que estava próximo, um período em que o Senhor Jesus precisava treinar esses homens, porque o Senhor Jesus sempre soube que durante um período ele estaria com eles, mas depois os deixaria. E antes de Jesus os deixar, o Senhor Jesus os colocou à prova, para que eles tivessem consciência de como seria a vida deles, de como é representar um reino aqui nessa terra. E é basicamente isso que nós vamos ver.
um reino sendo instituído, ou seja, um reino chegando, invadindo territórios, e o reino que lá estava sendo derrotado, sendo sucumbido, perdendo as suas forças, perdendo o seu espaço. Então nós temos aqui o Senhor Jesus conduzindo homens para entrar em território inimigo. E quais foram as armas que Jesus deu para esses homens? Ele vos deu poder, Ele deu autoridade sobre os espíritos imundos, sobre os demônios, para expulsar os demônios, e deu poder para curar os enfermos. Algo extraordinário. Eles já haviam recebido o ensino da parte do Senhor, mas o Senhor não os enviou para entrar nessas regiões e lhes deu sabedoria e entendimento sobrenatural. Poderia ter dado, afinal de contas Jesus é mestre. Ele poderia ter dado a esses homens uma intelectualidade tamanha para que eles falassem com destreza, para onde quer que eles chegassem, impressionassem as multidões, para que eles pudessem mostrar a sabedoria que receberam, mas não, o Senhor Jesus não os enviou para demonstrar sabedoria, o Senhor Jesus não os preparou para que eles se expressassem de uma forma tamanha que impressionasse as multidões. O Senhor deu a eles algo que não é visível, e algo que não parte da natureza humana. Eles tinham consciência que eles estavam ali fazendo a vontade do Senhor, mas aquilo que estava sobre ele não era deles. E quando nós, homens ou mulheres, nós adquirimos conhecimento, e esse conhecimento nós adquirimos por esforço pessoal, isso nos dá um certo orgulho, nos dá uma certa satisfação. Não existe, irmãos, no mundo moderno e também no mundo antigo, ninguém que tenha chegado ao nível de doutorado que não tenha sido com grandes honras. Hoje, no mundo moderno, alguém que faz uma universidade ou tem um curso superior e tem o desejo de dar continuidade no seu ensino, ele vai fazer um mestrado. O mestrado pode durar 2 a 3 anos. E quem pretende receber o título de mestre vai ter que desenvolver um trabalho, vai ter que apresentar esse trabalho diante de uma banca de examinadores, vai ter um mestre, um doutor o orientando, e essa pessoa vai ser orientada para apresentar esse trabalho, que se chama dissertação. Para ser doutor, na grande maioria das universidades, tem que ter sido primeiro mestre, tem que ter defendido, tem que ter apresentado uma dissertação e depois apresentar uma tese. Essa tese, o título de doutor pode levar de 2 a 4 anos, depende da universidade. E o doutor vai defender uma tese em cima de um argumento, e vai ser doutor naquela especificidade. E o título de doutorado, a toga de doutor, é diferente da toga. O que é a toga? A toga é aquela roupa que o formando veste quando vai receber o seu certificado, o seu diploma. A toga de bacharel, de licenciado, ela é preta, tem o capelo, e algumas formaturas têm a fita, a cor da área que a pessoa se formou. Quando a pessoa está no título de mestre, a toga já não é mais preta. A toga, dependendo da universidade, é verde. O capelo também tem outra coloração. A fita geralmente é vermelha. O doutorado, a toga já muda de cor. É uma toga muito mais bonita. O chapéu, ou seja, o capelo, não é mais o capelo de um bacharel, nem de um mestre, mas já é um capelo diferente de doutor. E esse título de doutorado, ele vem depois de defender uma tese. E as universidades que formam seus doutores, o nome desses doutores fazem parte de uma lista de celebridades. Os homens honram quem chega aos altos níveis de educação. E depois do doutorado ainda tem pós-doutorado. E aí a pessoa pode se enveredar por essa área da educação por muitos e muitos anos. E tudo isso é título. E esse título, ele é utilizado. Todo esse aparato de títulos, ele vai acompanhar essa pessoa pela sua vida profissional. Se ele for um professor, pela sua vida acadêmica.
Eu trabalhei numa grande universidade, na maior universidade da América Latina, na USP, trabalhei no hospital universitário. E a grande maioria das pessoas que iam até o nosso setor eram doutores, professor, doutor. E todos esses títulos nós tínhamos que considerá-los. E já no uniforme, além do crachá, no avental estava lá, professor, doutor. Todo esse aparato, ele é reverenciado. Porque o homem fez por onde merecer, então ele carrega esse título. O Senhor Jesus poderia ter dado doutorado para os seus discípulos. Afinal de contas, eles foram instruídos pelo mestre dos mestres. Nunca houve alguém tão sábio quanto Jesus. Mas ele não outorgou aos seus discípulos nenhum título. Eles eram servos. Esse é o único título que existe no mundo espiritual para os homens e mulheres que resolvem seguir a Jesus. Só existe um título, o título de servos. Servos do Deus vivo. E esses servos, eles não têm nada próprio que seja seu. Tudo que eles têm vem da parte do Senhor, para que não se gloriem, não se vanglorie daquilo que faz. Este é o mundo espiritual, é o mundo pelo qual o reino de Deus está sendo implantado na terra. E o mundo natural, os homens aparecem, os títulos aparecem, e o que se prega no mundo é: seja famoso, seja destaque, que você seja importante, você é importante, você deve ser o cara. Essa é a linguagem do mundo. A linguagem do reino espiritual é: você sabe que você é miserável, que você nasceu nu e vai embora também da mesma forma. Você não tem nada, nada é seu, você não é dono de coisa alguma, a vida não te pertence, as coisas que você acha que tem não são suas. Que diferença gigantesca entre o mundo espiritual e o mundo natural. Agora, imagine saindo do mundo natural e entrando no mundo espiritual das potestades demoníacas, porque foi esse mundo pelo qual o Senhor Jesus capacitou os seus discípulos. No mundo em que nós vivemos, sejam doutores, sejam mestres, nenhum homem tem essa capacitação. Por mais que ele estude, nenhum homem pode entrar no reino das trevas e mostrar o seu certificado e falar: sai, porque eu sou doutor. Vocês já viram alguma coisa parecida com isso? Nem de filme. Nem de filme. Mas aqueles que eram iletrados receberam da parte do Senhor autoridade sobre o reino das trevas. Homem e mulher, simples como você e como eu, recebem da parte do Rei do Universo um título que o homem mais nobre aqui da terra não pode ter. O Senhor está outorgando, ou seja, Ele está cedendo à sua igreja uma autonomia onde nenhum homem na terra tem, e dando sobre a sua vida e sobre a minha vida um nome sobre todos os nomes aqui nessa terra, onde todos os joelhos se dobrarão, sejam grandes ou pequenos, todos se dobrarão diante do Senhor. E você representa o Rei dos Reis nessa terra. Mesmo tendo nascido num lugar simples, numa cidade pequena, no interior da Bahia, sem títulos, sem auréolas, mas você foi chamado para representar o reino dos céus. É pouco ou é muito? É muita coisa. Então veja que o mundo pode olhar para nós e não enxergar coisa nenhuma, porque verdadeiramente nós não somos. Mas o Senhor, Ele te vê de uma forma diferente. O Senhor te enxergou de uma forma diferente. Ele chamou aqueles homens tão simples e os colocou adiante para implantar o reino dos céus. E aonde quer que entre um reino, onde entra um exército e vai rompendo as barreiras, aquele reino que foi suplantado, ele vai caindo. No reino normal, na história geral, os impérios que se levantaram, todos eles impuseram a sua cultura. Quando os gregos dominaram o mundo antigo, eles impuseram a língua, e a língua grega passou a ser a língua oficial.
Quando os romanos suplantaram o mundo antigo, eles colocaram a administração romana como a administração principal. O Império Romano e o exército romano dominou o mundo antigo. Todas as vezes que o império se levanta, aquele que cai, ele é suplantado. Então, quando o Senhor envia os seus discípulos, ele diz, a primeira coisa para eles: vocês libertem essas pessoas dos espíritos imundos. E aonde quer que vocês chegarem, ali vai haver graça, vai haver iluminação. Eu sou prova viva disto. Na minha família, a minha mãe frequentava o candomblé. Quando eu era criança, a minha mãe e meu pai iam para as sessões de candomblé e nos levavam. E eu ficava lá às madrugadas, deitado no banco, às vezes debaixo do banco, às vezes em cima do banco. E eu odiava aquilo, irmãos, quando eu era criança. Detestava. E eu ficava mais horrorizado quando os espíritos maus desciam sobre a minha mãe ficava rodando feito um peão. E depois aquelas pessoas ficavam dando gargalhadas e caíam pelo chão, e era uma coisa muito feia. Quando criança eu já achava aquilo feio, agora mais ainda. E a minha mãe se deixou envolver com isso, e passou um tempo, algumas irmãs frequentaram a nossa casa e levaram a luz aonde existiam trevas. Essas irmãs foram lá e fizeram um culto na casa da minha tia, e depois que elas fizeram esse culto, era uma forma que elas tinham de fazer para dar continuidade nos cultos. Elas pegavam algumas xícaras e colocavam o nome das pessoas que estavam ali presentes, e colocavam o nome debaixo de uma xícara, e depois uma pessoa tiraria a xícara, levantaria a xícara, e o nome que estivesse ali embaixo seria o nome a próxima casa que teria o próximo culto. E o próximo culto foi na minha casa. E ali, a partir do momento que a luz entrou na minha casa, na minha família, a minha mãe foi liberta desses espíritos maus. O meu avô, pai da minha mãe, ele era perturbado. O meu avô, ele era muito perturbado, ele estava muito confuso. E através da vida da minha mãe indo para a igreja, todas as vezes que ela ia para a igreja, eu ficava também envergonhado, porque a minha mãe, toda vez que começava a oração, ela caía endemoniada. E aí era aquele escândalo, rolava pelo chão, e eu morria de vergonha. Eu não sabia onde enfiar a cara. Eu era criança. Então eu tinha vergonha quando minha mãe estava lá no candomblé, e tinha vergonha quando minha mãe estava endemoniada na igreja. Eu não via a hora da minha mãe ser liberta. Quando a minha mãe foi liberta, os irmãos começavam a colocar a mão sobre a cabeça dela, e nunca mais os espíritos maus se manifestaram. Eu fiquei muito feliz. Muito feliz, porque aí eu entendi, mesmo sendo criança, eu entendi que aqueles espíritos maus haviam partido. Por quê? Porque o reino de Deus havia chegado na minha família. Que houve libertação através da vida da minha mãe, o meu avô foi liberto. E aqueles espíritos maus saíram da nossa família. E a minha mãe agora deixou de ser um cavalo, deixou de ser usada por Satanás, deixou de pertencer ao reino das trevas, e agora ela se tornou uma lutadora, esqueci o termo, uma guerreira. Isso, obrigado. Uma guerreira no mundo espiritual. Alguém que outrora estava nas trevas, agora passou para ser para a luz. Nós mudamos, e no bairro em que nós moramos em São Paulo, existia uma casa, no final da nossa rua, tinha uma casa, um terreno muito grande, era uma casa antiga. E morava nessa casa uma mulher que ela era dona de um terreiro de candomblé. Essa mulher era cadeirante, era uma senhora negra, já de idade avançada. A casa dessa mulher parecia uma casa tenebrosa. Sabe aquelas casas de cinema que fazem filme de horror? Aquela casa escura, com teia de aranha, que a pessoa entra, a porta... Só que não tinha isso não, isso eu estou acrescentando. O piso era de madeira, era uma casa muito antiga. Imagina uma casa de fazenda, no meio da cidade, sabe, no bairro lotado de casas. A casa dela se destacava porque ela tinha um terreno muito grande.
E aquela mulher era uma mulher que era tão usada pelo demônio, que os outros que também tinham terreiro de candomblé, eles davam a volta para não passar na rua na frente da casa dela. Eles não passavam na frente da casa dela. E a minha mãe, essa nova guerreira, começou a evangelizar essa mulher. E eu ia com a minha mãe, nós começamos a fazer culto na casa dessa mulher. Os filhos dessa mulher eram possessos, a mulher era possessa, o marido já havia morrido, alguns dos filhos já estavam presos. Eu sei que o demônio fez um estrago na vida dessa mulher, e ela era paralítica porque o demônio bateu tanto nela que ela se tornou paralítica, para você ter uma ideia. E nós começamos a evangelizar, e na semana seguinte nós fomos lá e ela não abriu a porta. Ela abriu só uma frestinha e falou assim: olha, eu não posso receber vocês, porque vocês vieram aqui. E ela falou o nome do caboclo dela, lá que judiou dela, e falou: se ela deixasse os crentes entrar lá de novo, ele ia matar ela. E aí nós convencemos ela a deixar-nos entrar. E a partir do momento que nós entramos naquela casa e começamos a evangelizar, essa mulher foi liberta. Aquela casa que parecia uma casa tenebrosa, deixou de ser tenebrosa. O quarto dessa mulher, ela não deixava ninguém entrar no quarto dela, porque ela tinha um altar enorme. Ela jogou fora todas aquelas imagens. Você ia na cozinha dela, ela tinha muitas coisas que ela matava os animais e deixava sangue. Muitas oferendas. Era uma coisa, como eu já falei, tenebrosa. Era tenebrosa. Pensa num filme de terror. Só não tinha fantasma, mas o resto, a casa era tenebrosa. Então nós entramos ali. Outrora alguém que pertencia a esse reino das trevas, agora minha mãe pertencendo ao reino da luz, foi levantada pelo Espírito Santo de Deus para exatamente combater as hostes malignas. Então o Senhor, Ele faz tudo porque o Senhor tem estratégia, o Senhor tem a sua forma de ação. E eu pude ver aquela mulher ser liberta, as filhas, os filhos serem libertos, e eu vi a graça de Deus agindo, assim como a palavra nos diz, que os discípulos foram pelas vilas, pelas aldeias, pelas cidades, e ali houve libertação aonde quer que eles entrassem. A igreja de Deus, ela recebe autoridade, irmãos, para invadir essas regiões, para entrar com a libertação, e não somente na área de libertação espiritual, mas libertar muitas pessoas de enfermidades. E aonde quer que o Evangelho entre, as pessoas também deixam de ser doentes emocionais. Porque muitas pessoas que nós visitávamos eram pessoas que viviam extremamente angustiadas, uma vida muito ruim, só pensamentos ruins. Mas quando o Evangelho chegou, esses espíritos maus foram embora e essas pessoas voltaram a ter a alegria de viver. Então eu pude ver e acompanhar alguém que entrou nessas regiões e houve vitória. E eu sei, amados irmãos, que o Senhor quer o mesmo para você e para mim. Porque onde quer que existe uma igreja, esse território tem dono. Essa igreja está num território e aqui é o reino de Deus. Nós estamos aqui nessa região. E à medida que o Senhor vai avançando, Ele vai dominando mais e mais regiões. E eu digo para vocês que a minha rua, que era um lugar tenebroso, onde as crianças nem jogavam bola no terreno dessa mulher, que tinham medo. Nós não entrávamos lá. Podia cair pipa lá dentro, ninguém entrava. Tinha medo de ser carregado. Mas Deus libertou. O Senhor libertou. Estou compartilhando com vocês, amados irmãos, o quão importante é nós recebermos da parte do Senhor essa autoridade para atuar no mundo espiritual. Quão importante é o seu chamado para ser um homem e uma mulher que vai desbravar as regiões tenebrosas, o reino das trevas, e implantar o reino da luz. Porque a partir do momento que entra a libertação, os demônios saem e as pessoas são transformadas. Eu pude ver isso na minha família e pude ver isso em outras famílias. E a graça do Senhor, que está sobre a minha e sobre a tua vida, também há de se manifestar na tua família, no meio dos teus entes queridos. Então não tenha medo, irmão. Não tenha medo, irmão. Se revista da unção e faça a obra do Senhor.
Que obra é essa? É obra de libertação. Entrar mesmo para que a unção de Deus que está sobre a tua vida venha manifestar. Eu sei que às vezes tem alguns evangélicos que têm medo, né? Tem medo de espíritos maus e não quer colocar a mão na cabeça de ninguém, com medo de manifestar e depois não saber o que vai fazer. Mas não tenha medo. Não tenha medo, porque sobre a tua vida, se o Espírito se manifestou, entenda uma coisa: se você colocou a mão sobre alguém e o Espírito mal se manifestou, é porque você tem a unção. E isso já é um sinal para você entender que se manifestou, é porque você pode repreender. Porque se não tivesse se manifestado, você não está fazendo diferença nenhuma no mundo espiritual. Mas se manifestou através da tua vida, glória a Deus por isso. Viu, crente? Entenda isso. Entenda isso. O Senhor te chamou para pôr as mãos sobre os enfermos? Também. Não tenha medo. Alguém te chamou para orar? Vai lá e ore. E apresente essa pessoa em nome do Senhor Jesus. Porque os discípulos eram pescadores. Eram homens simples. Mas sobre a vida deles veio algo extraordinário. E também sobre a vida dos seus. Você e eu fomos chamados para fazer diferença no mundo espiritual. Então receba essa palavra. Entenda esse propósito de Deus na tua vida. E torne-se você mais um guerreiro, mais um desbravador. Alguém que avança para libertar aqueles que estão caídos. Esse é o chamado do povo, esse é o chamado da igreja. Esse é o verdadeiro chamado da igreja. É para isso que nós somos chamados. Para libertar os cativos. Para anunciar as boas novas. Para trazer e resgatar aqueles que estão prisioneiros de Satanás. Vamos orar?